sem perceber que, agindo assim, eles começam a virar joio. Eles que um dia foram trigo, não discernem que a gente só se mantém trigo se mantiver em humildade, amor e com o coração quebrantado e desejosos de que o Evangelho seja verdade em nós e não para os outros. Se for para os outros, é para o bem dos outros. E se os outros também crerem nele, bem será para mim. Mas o Evangelho não é um conteúdo que eu compartilhe para ver se eu amanso pessoas. Se ele não se tornar verdade visceral em mim, ele jamais vai ter sentido nenhum fora de mim. Então o indivíduo, se deixando tomar por esse espírito de quem diz eu sei o que é certo e o que é errado, eu comi do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu sei discernir o joio do trigo, começa a ficar violento, começa a ficar dono da verdade, começa a virar joio sem perceber. Aí daqui a pouco um monte de gente que fazia parte do que era bom, gente que plantava trigo, gente que fazia trigo virar pão, gente que comia pão, gente que plantava trigo, gente que participava do ciclo da vida, já está agora ocupado só do joio. Eles só pensam no joio. A vida deles é o joio cresceu. Meu Deus, Deus não cuida do reino dele. Se diz que Deus não dormita nem de dia nem de noite, mas eu acho que ele cochilou, porque o inimigo sabotou. E o pior é que quem conta isso é Jesus, e aparentemente não teve a menor preocupação de explicar a sabotagem, nem coisa alguma, nada. Quem quiser acreditar ou crer, creia. Quem não quiser, não creia. Por isso ele termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a sabotagem aconteceu. E ela se manifesta através de gente que cultua a aparência. O joio é sobretudo aquele indivíduo que não quer ser, ele só quer parecer ser. É por isso que o joio em geral é moralista. Moralista, judicioso, legalista, perversamente, malignamente meticuloso na busca de defeitos, de erros. Ele quer encarnar manifestações aparentes do que seja ético, do que seja justo, e ele se jacta disso, ele se gloria disso. Ele vive para defender essas causas, ele faz outdoor disso aí, mas ele mesmo não traz nada disso para dentro dele. Ali no Congresso, ele pode fazer parte de comissões de direitos humanos, de coisas, como diria o outro, do diabo a quatro. Mas nada disso, de fato, tem entrado nele. Ele só quer parecer ser. Ele é um cara que joga para a plateia o joio. Ele é o sujeito que veste a cara, que parece que é, mas não é, entendeu? E ele sabe disso, assim como você sabe disso. Não é. Ele só joga para parecer ser. Ele não está nem um pouco preocupado em ser. Ele só quer que os outros pensem. Por isso o negócio do joio é a reputação. O joio adora uma reputação, ele vive da reputação. O joio é aquele tipo que paga os advogados mais caros do mundo para limparem o nome dele, porque ele vive da reputação. O joio não tem nada dentro dele, ele não tem fruto para dar, ele não tem carnegão, ele não tem densidade, ele não tem raiz. Ele vive do que ele aparenta ser, por isso o negócio dele é a aparência. É o que os outros pensam, pensa o joio. É o que os outros com esses olhos tão superficiais veem, imaginam o joio. O joio vive, portanto, dessa coisa fashionable. Ele vive só do que é moda de conduta. Ele é politicamente correto. O joio está profunda e radicalmente concentrado na ideia de que ele tem que dar certo na vida, e ele só dará certo na vida se ele encarnar
a média ponderada de conduta moral para os outros. O que ele faz na internet, os sites nos quais ele entra, os fetiches que ele alimenta, as casas de swing que ele frequenta, todos os bacanais dos quais ele se serve, a visão objetica que ele tem da vida, não sendo capaz de valorizar o outro, de amar ninguém, nada disso importa. Ele sorri, ele é diplomático, ele é legal. Que não tem nada dentro dele, não importa. Who cares? Pergunta o joio. O que importa é que eles pensam que esse monte de informações que eu tenho para trocar, porque eu leio a Veja, isto é, a Época, a Carta Capital, eu leio os jornais antagônicos para saber o que cada um pensa, para ter o que dizer, para alimentar as festas, para chegar com o meu humor borboleteante. Isso é que importa. O fato de que aqui dentro está tudo desconstruído, não tem nada, não interessa. A gente vai levando, diz o joio. É assim que o joio é. Ele se alimenta disso e vive disso. Tem muito joio me ouvindo agora. E sabe por que Jesus não deixa o joio ser arrancado no campo de trigo? Por algo que não está dito nessa parábola, mas que ele nos ensinou a crer no curso do Evangelho como sendo uma possibilidade mais do que real, um milagre de fato, impossível para os homens, mas possível para Deus, que é a conversão do joio em trigo. Que é quando o joio se arrepende de ser joio, porque na natureza, no reino vegetal, quando o trigo é trigo para sempre. Quando o joio é joio para sempre. Mas no mundo espiritual e existencial, trigos podem se corromper, desaprender o bem, perder a alegria do amor, esfriarem-se e tornarem-se inúteis e improdutivos como o joio que vive da disfarçatez e da aparência, do mesmo modo em que no mundo espiritual, joios podem se arrepender da opção pela preguiça existencial, pela disfarçatez, pelo esconderijo, pelo mundo do faz de conta, da fantasia, e assumirem a busca do que é, do que pode ser, começando dentro deles e de repente frutificarem para serem trigo no mundo. Esse é o grande mistério do Evangelho. Esse é o milagre impossível aos homens, mas possível para Deus. Então esta parábola, que eu poderia continuar falando acerca dela o resto da minha vida, porque ela é inesgotável, os elementos subjacentes, correlacionados, sistêmicos de toda ela que se aplicam em tudo que é lado da vida, são tão assombrosos que eu poderia falar aqui para sempre. Mas hoje, por ela, eu estou dizendo a você as coisas que eu disse e convidando você a arrepender-se de ser um trigo tão aflito com a existência do joio que deixou de produzir fruto bom na vida, que está virando joio, perversinho, cheio de juízo, de moralismo, de legalismo, de maldadezinha, religiosinho, feinho, dizendo eu sou melhor, eu sou trigo. Coisa cebosa é você. Dá para você se arrepender. Estou aqui dizendo que o joio não precisa ser joio, não precisa ser uma Gabriela joio que nasceu assim, vive assim, morre assim, sempre joinho. Se você está vivo nesse dia chamado hoje, está ouvindo o Evangelho que eu estou anunciando a você em nome de Jesus, creia nele. E aí o trigo volta a ser plenamente trigo. O joio tem sua esperança de vida e de graça. Do contrário, os trigos obcecados pelo joio e os joios
totalmente fatalizados pela sua própria condição perversa, acabarão na mesma ceifa ajuntados e jogados no mesmo lugar, que começa com choro e termina com extinção. Mas nós estamos vivos hoje. Não é para ninguém ficar dizendo eu nasci joio, vou viver joio, vou morrer joio. E também não é para ninguém se auto-enganar com a presunção de ficar dizendo eu nasci trigo, vou viver como trigo, vou morrer trigo, aleluia, eu sou trigo, mas por isto eu fiscalizo tudo que é joio em volta de mim. Aí você já é joio e não sabe. Está vivendo o auto-engano de ser um trigo sem ser. Porque para Jesus só é o que é. O que não é, não é, entendeu? Ou você se torna pela conversão, pela fé, pela consciência, pela entrega, pela verdade, pela vida, no caminho de Deus nesta existência, ou então não adianta que o mundo inteiro ache que você é. Você não será, porque só quem vindica, atribui e qualifica uma pessoa é Deus, é Ele quem diz Ele é e Ele não é. O mundo inteiro pode pensar que eu sou, se Deus disser tu não és, eu jamais serei. Só me importa ser para Deus. Se eu for para Deus, eu darei o fruto do trigo. E aí quem quiser ver, verá, quem quiser comer, comerá. Se eu não for para Deus, eu vou existir só para você. Como os fariseus hipócritas, recebendo aplauso das aparências, me satisfazendo com a mentira, sem encarnar o benefício da verdade para mim mesmo, dando o fruto de vida, de justiça e de graça e de bondade, que é o chamado de Deus para a minha vida e para a sua também. Você entendeu? Este é o